Bom dia. Nesse vídeo vamos abordar um pouco sobre as causas do fascismo na Itália, ou seja, quais foram as razões, por que o Mussolini conseguiu ascender ao poder, em 1922. Então, quando se aponta as razões, porque Mussolini chegou ao poder, quais as razões do fascismo e tal, normalmente se dá com razão que uma das causas foi a unificação italiana. Então, a Itália não era unificada até 1800, até a década de 1870. Houve uma guerra lá pela unificação italiana, não vamos entrar em detalhe. Havia vários estados, havia os estados pontifícios, os estados papais, havia o Vêneto, havia a Lombardia, havia a Ligúria, etc. No passado, na Idade Média, havia até mais estados. E várias regiões da Península Itálica que eram muito ricas, Então Veneza chegou a ser o lugar mais rico do mundo. O Ducado de Veneza, a moeda, era a espécie de dólar lá no começo da Idade Moderna. Aqui no Brasil, colônia, no começo, circulavam os ducados venezianos, Então, a Península Itálica tinha vários locais muito ricos, Toscana, Roma, mesmo Nápoles, por incrível que pareça, Nápoles também teve um momento de grande brilho. E aí, ao longo do tempo, várias regiões da Península Itálica entraram em decadência, sobretudo Veneza. Veneza não era só a cidade, Ela tinha até umas colônias ali no Adriático, influência na Grécia, territórios dentro da Península Itálica e tal. E aí, com a Veneza fazia muito comércio com o Império Otomano e levava especiarias para o continente europeu. Aí, como Portugal conseguiu acesso direto às especiarias, Veneza começou a entrar em decadência. E aí outras também regiões da Itália também entraram em decadência, sobretudo o sul italiano começou a ficar muito pobre. Então, com várias regiões na Itália ficando enfraquecidas, isso daí favoreceu o movimento de unificação do movimento da unificação italiana, que foi muito parecido com o da Alemanha. Lembrando que tanto num quanto no outro foram absurdos, foram coisas criminosas, foi um movimento completamente errado, liberal, contra a Igreja Católica, a igreja que saiu perdendo tanto num quanto no outro. Na Península Itálica foi pior que na Alemanha, aliás, bem pior, porque os estados papais desapareceram e hoje o papado controla só o Vaticano, que é 0,44 km² dentro da cidade de Roma. E antes controlava todo o centro da península, E na Alemanha a igreja também perdeu influência e perdeu vários territórios lá, Outra semelhança é que não haveria entre Itália e Alemanha, que não haveria Hitler se não tivesse acontecido a unificação alemã, ou seja, a unificação alemã preparou o terreno futuramente para uma figura como Hitler. E assim na Itália também, a unificação italiana abriu o caminho para a ascensão do Mussolini. Então, tanto num como outro, vamos ver uma das causas da ascensão do Hitler, unificação alemã, causa da ascensão do Mussolini, unificação italiana. E a unificação italiana é apresentada como algo positivo, natural, que tinha que ter sido feito, mesmo absurdo a Península Italiana não ser unificada, nada. Foi uma coisa totalmente absurda, um crime contra os pequenos estados que haviam, um crime até mesmo contra a cultura e tradições da Península Itálica, assim como foi da Alemanha também, E quando terminou o processo da unificação italiana, aquela já é uma coisa desastrosa para a economia e para a sociedade da Península Itálica. Causou fome, migração do sul para o norte, pobreza nas grandes cidades, várias regiões do campo ficaram abandonadas a ponto de se temer por carestia, por quebra na produção agrícola, porque muita gente simplesmente fugiu para trabalhar nas cidades, porque junto com a unificação italiana houve uma mudança de legislação que alterou completamente a estrutura fundiária, mudou completamente a estrutura no campo. Então a lógica do campo no Vêneto, no Sul, na Lombardia foram completamente alteradas, gerando então quebra da produção, migração, fome,
pobreza, etc. Então, não foi só a unificação italiana, também teve esse problema fundiário, problema no campo. Também, junto com isso, a industrialização, a Revolução Industrial no norte, né? O sul era eminentemente agrário. E no norte, principalmente região lá de Turim, Milão, se começaram a se industrializar, né? Lembrando que a Revolução Industrial é uma ideologia, antes de ser uma revolução técnica, é uma ideologia, uma mudança de mentalidade nas relações de trabalho, e também essa Revolução Industrial, que lá na Inglaterra, na primeira fase, produziu miséria, também na Itália também produziu miséria, mudando completamente as relações de trabalho e gerando muita pobreza. Então, tudo isso aconteceu em um espaço de tempo, tanto a mudança no campo, industrialização, unificação italiana, foram eventos próximos. Isso aí gerou uma forte migração, né? Muitos foram para outras regiões da Europa, França, principalmente muito rica, né? Também foram para a Inglaterra, e muitos vieram para a América, Estados Unidos, Argentina e Brasil, né? Os Estados Unidos foi o que mais recebeu imigrantes, depois a Argentina, depois o Brasil. Nos Estados Unidos foram muito sulistas, gente que morava no sul da Península Itálica, e no Brasil vieram italianos do norte, principalmente do Vêneto, né? O Vêneto, que em São Paulo nos anos 20, 30, se falava Vêneto em regiões do Brás, do Moca. Se ouvia mais o Vêneto do que o português, né? Porque eram regiões de forte presença de italianos. Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, durante uma década lá, acho que década de 40 ou 30, metade da população era nascida na Itália. Então, muitos italianos imigraram, muitos deles vieram para o Brasil mesmo. Meu bisavô era da Lombardia, meu bisavô e da minha bisavó foram um desses que vieram para o Brasil. Aliás, é um tópico pouco comentado, que é o tópico da imigração, né? O Brasil recebeu muitos imigrantes e não se divulga muito, não tem tanto, tem livro, claro, mas deveria ser mais difundido como foi a imigração de japoneses, alemães, italianos. É um assunto interessante que infelizmente não é explorado como deveria ser, né? Então, isso só para ilustrar como a Itália empobreceu, né? Então, uma da causa é a unificação italiana. Então, outra causa que vai irritar, né, os marxistas é que uma das causas da ascensão do Mussolini e do fascismo é o marxismo, já que o fascismo e as ideias do Mussolini deitam suas raízes no socialismo e no marxismo. Então, se não tivesse marxismo, não tinha fascismo. No semana que vem, já convido a todos vocês para assistir nossas 3 lives, junto com o João Eigen, sobre o fascismo, né? Então nós teremos aí novidades no segunda, terça e quarta, teremos 3 lives, também vamos anunciar uma novidade que eu não vou antecipar, né? Vamos fazer um lançamento lá. Então, nós vamos comentar bastante aí sobre o fascismo. Então, uma das causas do fascismo, obviamente, é o marxismo, né? Já tem aí vários temas aí no meu canal que eu comento como o Mussolini era socialismo. O Mussolini saudou a Revolução de 1917, né? Aliás, nós podemos dizer outra causa também para irritando os marxistas. Uma das causas da ascensão do Mussolini no poder foi a Revolução de 17. O Mussolini ficou inspirado com essa revolução. Olha, se o Lenin conseguiu lá fazer uma revolução na Rússia, acho que nós também podemos fazer uma revolução na Itália. E depois o Mussolini reconheceu o governo da União Soviética, né? Então ele foi simpático, sim, a Revolução de 1917. Então, o marxismo, Revolução de 17, o fluxo dessas ideias socialistas, tudo isso preparou o terreno para o fascismo, né? Outra causa que se dá com toda razão é a Primeira Guerra Mundial. Embora a Itália tenha vencido a Primeira Guerra Mundial, aliada da França, da Inglaterra, e ter acabado com o Império Austro-Húngaro, né? Dada a vitória lá nos últimos momentos da guerra, aliás, uma vitória surpreendente italiana, né? Apesar dessa vitória, a guerra empobreceu demais a Itália,
e isso daí gerando mais fome, miséria, insatisfação. Então, nesse ambiente de desorganização, de miséria, isso daí é propício para a ascensão de ditadores, para a ascensão de loucos, entre aspas, para a ascensão de aventureiros. Lembrando que a Itália era uma monarquia ridícula, né? Uma monarquia feita por traidores, do Vittorio Emanuele e outros, né? E a Casa de Savoia, né? Eram traidores na realidade, uma monarquia fraquíssima, uma monarquia ridícula. Então também uma outra causa da ascensão do Mussolini é a monarquia, ser uma falsa monarquia, uma monarquia artificial, feita para dar um ar de legalidade, né, dar um ar de tradição, dar um ar de justificar, tentar justificar a unificação italiana, né? Então colocaram um monarca lá. Se fosse uma república, haveria mais resistência do povo italiano. Como foi uma monarquia, isso aí se esperava uma menor resistência dos italianos. Então a monarquia foi colocada de propósito para justamente facilitar a unificação italiana. Então uma das causas também da ação do Mussolini é uma monarquia falsa, uma monarquia artificial, porque o Mussolini, que ao contrário que às vezes a gente esquece, era na realidade, ele era um ditador de fato, né, um tirano de fato, mas havia um rei junto com ele, quer dizer, até o momento da proclamação da república lá na Itália, era uma monarquia. Então Mussolini governou como mão de ferro, mas teoricamente, juridicamente, era uma monarquia, embora de fato não parecesse ser, né? Então, que a gente nunca esquece que do lado do Mussolini tinha um rei. Quer dizer, uma vergonha essa monarquia. Essa monarquia italiana uma tragédia completa, uma das monarquias mais ridículas da história. E aí, nos anos 20, a Itália estava com muita pressão de movimentos comunistas, anarquistas também. Lembrando que o movimento anarquista foi muito forte até 1930, até a década de 1930. No Brasil, o movimento anarquista foi mais forte que o movimento comunista até o começo dos anos 30. Na Itália, o movimento anarquista também foi forte, nos Estados Unidos também foi forte, né? Às vezes a gente esquece de entender bem a questão anarquista, que teve um momento de muita força na história. Foi o começo do século XX. E aí, então, com muita pressão de vermelhos, marxistas, anarquistas, socialistas em geral e tal, isso aí dá margem. As pessoas ficaram muito preocupadas, empresários, padres, mesmo o Papa ficou muito preocupado com essa questão da Itália. O Mussolini soube moderar um pouco o discurso, que ele era um socialista fanático, mas ele moderou o discurso, hein? Não é que ele deixou de ser socialista, apenas moderou o discurso, nunca deixou de ser socialista. Ele nasceu socialista, viveu a vida inteira defendendo o socialismo e morreu socialista. Se em vários momentos ele não agiu tanto como era de se esperar de um socialista, foi por razões políticas, razões de poder e para angariar apoio. Então, Mussolini acabou moderando o discurso e, por incrível que pareça, apesar de todo o histórico dele, muitos industriais, muitos padres, muita gente comum que odiava o comunismo, viu no Mussolini, por incrível que pareça, uma pessoa que pudesse fazer frente ao comunismo, que pudesse combater o comunismo. Então, o Mussolini enganou muita gente, não só lá na Itália, mas no mundo inteiro. O Mussolini foi muito popular, né? Vários escritores saudaram Mussolini, Roosevelt gostou do Mussolini. Aqui no Brasil, muitos italianos gostavam do Mussolini, os descendentes de italianos. Houve muita criança com o nome de Benito aqui no Brasil, em homenagem ao Mussolini, né? Então, o Mussolini soube então moderar o discurso, angariar determinados simpatizantes, e até que ele então deu um golpe, né, um golpe meio sui generis, né? Normalmente um golpe de Estado, você tira quem está no poder e assume o poder, né? Essa é a teoria clássica do golpe de Estado. Ele fez uma marcha sobre Roma, e nessa marcha ele pressionou, né, na base da ameaça, que era direta, quer indiretamente, sobre o rei, né, o Vittorio Emanuele, e então o Vittorio Emanuele, de modo covarde, aceitou nomear Benito Mussolini como primeiro-ministro, né? Foi um grande erro, ele se acovardou, mas havia também pressão do empresariado, que viu Mussolini como
uma espécie de oposição comunista, houve apoio de vários setores da igreja, da população, então Vittorio Emanuele acabou cedendo e nomeou então Mussolini para ser o líder do governo, né? Então foi essa marcha sobre Roma foi uma espécie de golpe aí sui generis, na qual pela pressão da força, né, acabou convencendo, entre aspas, o Vittorio Emanuele a nomeá-lo como líder do governo, né? Então, e foi nessa base da força que o Mussolini conseguiu poder, tendo em vista uma sociedade que estava desorganizada, com medo da desordem, medo do comunismo. Havia tido o Biênio Vermelho, muita greve, muita gente morrendo com briga entre comunista, anticomunista, fascista, católico, etc. Muita gente com medo do caos, né? Tudo isso, então, favoreceu a ascensão aí do Mussolini. Mas se eu fosse apontar a principal causa da ascensão desse infeliz aí, que é o Mussolini no poder da Itália, foi a unificação italiana. A unificação italiana, lembra, né, essas nações, esses estados italianos já estavam em decadência, eles tiveram auge na Idade Média e na Idade Moderna, mas foi uma coisa criminosa e que desorganizou a vida na Península Itálica, que preparou a ascensão de um ditador como ele. Então acho que a principal causa foi a unificação italiana, né? Bom, então reforço aí o convite para que semana que vem se inscrevam e assistam nossas 3 lives, que nós vamos comentar, o John Eigen e eu, sobre o fascismo. Então você que acompanha o nosso canal e gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva nele, isso aí ajuda muito no crescimento do canal, dê lá o gostei, chamado de gostinha, né? Acho que é gostinho, como é que chama? É gostinha, né? Também ative as notificações, nos siga nas redes sociais. Então, muito obrigado, ficamos por aqui.